comigo agora na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que vocês escolheram como tema desta bonita festa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos ler a palavra de Deus. Os que já encontraram 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, pode dizer amém? Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Quero agradecer pastor Hélio Cabral pelo carinho, pela atenção que tem dispensado a gente durante esses dias, ao querido cantor que nos encontramos lá no Rio Grande do Sul, que louvou a Deus com graça e com unção, e nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. Não existe razão maior para estarmos aqui esta noite a não ser glorificar a Cristo, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus nós nem estaríamos aqui esta noite, mas porque Ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é um juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel,
Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar, nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Esta casa já está cheia da glória de Deus. A unção do Espírito Santo está sobre nós.
provar para vocês que o homem que morre em Cristo, ele só dorme, ele continua vivo. Muitos séculos depois, mais de 1000 anos depois, apareceu Moisés vivinho e Elias conversando com Jesus no monte da transfiguração. Aleluia! Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia não é Deus de mortos, é Deus de vivos. É por isso que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque para Deus Abraão nunca morreu, Jacó nunca morreu, Isaac nunca morreu, continuam vivos. Então, queridos, nós vamos receber um corpo glorioso. E Enoque, ele tipifica a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Então vale a pena andar com Deus. Nós estamos presenciando cada vez mais esse momento se aproximando. Queridos e amados irmãos, os sinais estão aí se cumprindo. É guerra na Rússia, a Rússia invade a Ucrânia, a OTAN já está se preparando para uma possível terceira guerra mundial. É Israel revidando o ataque do Hamas, é o antissemitismo crescendo no mundo inteiro, pessoas que estão odiando os judeus. Jesus previu isso: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós estamos vivendo numa época, querido, que a liberdade está sendo cerceada, a liberdade cristã em muitos lugares. Hoje, se você prega a realidade do inferno, você pode ser até processado como discurso de ódio, como aconteceu com aquele pregador em um congresso em Brasília. Então veja a situação que nós estamos vivendo, a imoralidade graçante. Queridos e amados irmãos, a nossa sociedade já está chegando nos níveis de Sodoma e Gomorra, nos níveis dos dias em que Noé estava neste mundo. O pecado está cada vez mais aumentando. Muitas igrejas, queridos e amados irmãos, estão simplesmente pregando um outro evangelho, estão anunciando um outro Jesus, um outro Espírito. Igrejas que agora, pastor Arnóbio, tem até vergonha de ser chamada de igreja, estão botando agora church, né? Que é mais bonito, igreja em igreja, né? Lá até essa moda em São Paulo, né? Não coloca mais igreja, coloca church, não é verdade? Que fica mais chique. E eles estão descaracterizando a igreja. Muitas igrejas estão parecendo mais, queridos, exatamente, é uma discoteca. Até o púlpito não chama mais púlpito, chama agora palco. E todos os pastores e obreiros têm que descer lá para baixo, e eles acendem lá um gelo seco e colocam umas luzes coloridas, né, para poder chamar a atenção. Porque a Bíblia diz que na antiga aliança a casa do Senhor se enchia da fumaça, mas da glória de Deus. Mas como esse povo já não tem mais glória, não tem mais graça, eles têm que criar uma glória artificial para chamar a atenção das pessoas, porque eles não têm mais nada para oferecer para as pessoas. Eles querem que as pessoas venham cheias de pecado para a igreja e continuem no pecado. Você não vê transformação, você não vê arrependimento. Estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor, que a igreja, a Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas ainda prega o genuíno evangelho de Cristo, a doutrina pura da palavra. Só quem faz parte da noiva aqui, levante a mão e dê um glória, que eu quero ver. A Bíblia mostra do Gênesis ao Apocalipse este evento glorioso. Aliás, queridos e amados irmãos, a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Dessas 8.000 promessas, mais ou menos um terço delas fala da segunda vinda de Jesus. Não existe maior promessa na Bíblia do que a vinda de Jesus. Aliás, a Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira, porque na primeira vinda se cumpriu cerca de 400 detalhes proféticos sobre Jesus, mas na segunda vinda a Bíblia fala 1845 vezes que Jesus voltará ou Jesus virá.
que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que que a Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda? Porque na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele veio como homem, mas na segunda vinda ele virá como Deus. Na primeira vinda ele veio como servo, mas na segunda vinda ele virá como Senhor. Na primeira vinda ele veio como súdito pagando imposto, mas na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda os soldados romanos rasgaram as suas vestes e lançaram sortes entre si, mas na segunda vinda ele está vestido com vestes talares até os pés e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Na primeira vinda os seus olhos se encheram de lágrimas quando chorou sobre Jerusalém, mas na segunda vinda os seus olhos são como chamas de fogo. Na primeira vinda o seu rosto ficou desfigurado, sem parecer e sem formosura na cruz, mas na segunda vinda o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, mas na segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda os soldados romanos feriram ele com uma vara de ferro, mas na segunda vinda ele que vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas na segunda vinda ele tem uma coroa de ouro com muitos diademas. Na primeira vinda as suas mãos foram furadas e cravejadas na cruz, mas na segunda vinda ele tem na sua destra 7 estrelas. Na primeira vinda os seus pés foram furados e cravejados na cruz, mas na segunda vinda os seus pés é como latão reluzente, o bronze polido, como que refinado numa fornalha, para esmagar a cabeça de Satanás e dos seus adversários. Na primeira vinda ele se assentou no banco dos réus quando foi condenado por Pilatos e Herodes, mas na segunda vinda ele vai se assentar no trono branco como juiz do universo para julgar Pilatos, Herodes e todos aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão e glorifique o nome dele. Mas que tipo dizer que na tua igreja não tem crente que está na UTI espiritual, ou sai de lá vivo ou morto, só tem nome que vive mas está morto, é um crente sárdico. Vai me dizer que na tua igreja também não tem crente fiel, é um crente filadelfiano. Vai me dizer que na tua igreja não tem crente morno, é um crente laudicense. Mas eu louvo e glorifico a Deus que das 7 igrejas, Filadélfia é a única que já tem coroa, é a única que Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia é a 6ª igreja. A 6ª fica entre a 7ª e a 5ª. A 5ª é Sardes, a igreja morta. A 7ª é Laodiceia, a igreja morna. No meio da igreja morta e da igreja morna subsiste Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Só quem é crente filadelfiano aqui, levante a mão, dê um glória que eu quero ver. A vinda do Senhor está perto. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala deste
este evento glorioso. Ainda no livro de Gênesis, a própria salvação de Noé e a sua família do dilúvio é o reflexo da igreja que será salva dos juízos divinos que serão derramados sobre a humanidade pecadora. Ainda no livro de Êxodo, a saída apressada dos filhos de Israel do Egito sob a fúria de Faraó é o reflexo da igreja que sairá desta terra de forma apressada, num abrir e piscar de olho, sob a fúria do anticristo. Ainda no livro de Números, a construção das trombetas de prata, que quando tocadas arrebate servia para convocar o arraial de Israel para partir para a terra prometida, é o símbolo da trombeta que vai soar, convocando os salvos para partirem desta terra rumo a Canaã celestial. Ainda no livro de Josué, a conquista da terra prometida, quando as nações inimigas foram expulsas, é o reflexo. Quando a igreja for arrebatada, ela vai ocupar o espaço sideral, e Satanás, que é chamado o príncipe das potestades do ar, será lançado à terra, e a igreja vai conquistar o espaço sideral. A vitória de Davi sobre Golias, quando cortou a cabeça do gigante, é o reflexo quando o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O encontro da rainha de Sabá com Salomão e o seu encanto com a glória de Salomão, com a riqueza de Salomão, com a beleza de Salomão, com a majestade de Salomão, e estupefata gritou: não me contaram metade. É o reflexo desta igreja, quando chegar na glória, que vê a sabedoria de Cristo, o poder de Cristo, a beleza de Cristo, a majestade de Cristo. Como a rainha de Sabá, nós vamos dizer: não me contaram metade. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo que você sabe sobre o céu até hoje é muito pouco. Tem gente que descreve um céu monótono, pastor Arnóbio. Diz que a gente vai ficar só no coral cantando. Meu Deus do céu, quem aguenta ficar cantando a vida toda? No céu vai ter tanta atividade, vai ter tanto serviço. Você já imaginou? Segundo os cientistas, existe mais de 100 bilhões de galáxias, maior ainda que a Via Láctea, aonde está o sistema solar. Então nós vamos ter uma eternidade toda para conhecer esse imenso universo do nosso Deus, de maneira, meu querido e amado irmão, que em corpo glorificado, para dar um pulo lá em Júpiter é a coisa mais fácil, para dar um pulo lá em Marte é a coisa mais fácil. Em corpo glorificado, a Bíblia diz que o que não subiu à mente, nem desceu ao coração, nem os olhos viu, nem os ouvidos ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então diga para a pessoa que está do seu lado: o céu é muito melhor do que o que você imagina. O céu é muito melhor. Lá vai ter comida à vontade, mas comida apropriada para o corpo glorificado. Aleluia, porque o próprio Jesus, ele vai servir a mesa do manjar do céu. Quantos podem glorificar o nome dele? Levante a sua mão e adore. Este momento está perto, porque o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 10 do seu livro, diz que o Senhor Deus virá e o seu braço dominará. O profeta Ezequiel, no capítulo 7 e versículo 2, diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O profeta Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, até que ele vem em chuva, a chuva seródia sobre nós. Ainda o profeta Oséias, no capítulo 10 e no versículo 12, diz: é tempo de buscar o Senhor, até que ele vem em chuva, a justiça sobre vós. O profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 1, diz: tocai a trombeta em Sião, perturbe-se todos os
moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. O profeta Sofonias, no capítulo 1 e no versículo 14 diz: está perto o dia do Senhor e muito se apressa. O profeta Obadias, no capítulo 1 e versículo 15 diz que o dia do Senhor virá sobre todas as nações da terra. O profeta Malaquias, no capítulo 4 versículos 1 e 2 diz que naquele dia não ficará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis como bezerro solto da estribaria. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 e versículo 27, como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus disse em João capítulo 14 versículo 1 até o 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, não vos teria dito que vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olho. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10 que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, a fim de recebermos tudo o que tenhamos feito por meio do corpo. Está escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 20 que nossa pátria está nos céus, donde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 4 que quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos e seremos semelhante a Ele em glória. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 que o Senhor, mesmo dada a sua ordem e ouvida a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 6 e 7 que do céu há de se manifestar o Senhor Jesus Cristo em chamas de fogo, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao evangelho
Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 14, guarda o mandato imaculado até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículos 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor prometeu, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 13 que devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que assim mesmo se deu por nós para purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 37: espera mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Está escrito em Tiago capítulo 5 e versículo 8: sede vós paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 7: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9 e 10 que o Senhor não retarda sua promessa ainda, que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, se não que todos venham ao arrependimento. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus incendiados se desfarão e a terra e as obras que nela há serão desfeitas. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 18: filhinho, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora. Está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7: eis que vem com as nuvens dos céus e todo olho o verá. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 11: eis que venho sem
Mas as prudentes, além da lamparina acesa, ainda tinha azeite na reserva. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: tem azeite aí na reserva, irmão? Tem azeite aí na reserva, minha irmã? Eu tenho uma notícia boa para vocês. Deus manda dizer: quem entrou aqui com tanque vazio, Deus vai encher o teu tanque hoje. Só quem quer sair daqui com um tanque espiritual cheio, com a permissão do pastor Arnóbio, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando glória. Uramanaite que me andaraba sobre que me ama. Me andaraba cama. Coloque a sua Bíblia no banco e abre a palma das suas duas mãos assim agora. Se prepare para o que Deus vai fazer. Deus vai levantar neste congresso futuros pregadores, futuras pregadoras, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai aguçar a tua mente. Deus vai te dar revelações novas da palavra. Quando eu começar a orar, vai ter crente que a mão vai ficar quente pegando fogo. É um sinal de Deus na tua vida. Agora tem uma coisa: a partir de hoje, aonde você colocar a mão, haverá cura, haverá renovo, haverá milagre, haverá batismo com o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder e de unção agora. Já começou, já começou. Olha a unção, olha a unção, olha a unção lá na galeria. Olha a unção, 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 unção. Aqui, 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 aqui. Receba.
Aperta. Olha a unção, já começou. Aqui, 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 aqui. Ora, querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão, que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo, saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, a minha irmã, e eles vão profetizar e falar em línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 1 minuto orando pelo seu irmão, orando pela sua irmã, e sejam impactados pelo poder do Espírito Santo agora.
uma pessoa que não é evangélica, alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, e foi tocado pelo Espírito Santo, e gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador, levante uma de suas mãos.
Bíblias e os livros